Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que esta quarta-feira ficou marcada por uma tragédia. Uma creche foi alvo de um ataque em Blumenau, em Santa Catarina, e 4 crianças morreram. Após esse crime, o governo federal anunciou a criação de um grupo com ministérios para discutir uma política de segurança, de valorização da cultura da paz e da não violência nas escolas. E para tentar tornar o clima menos pesado, hoje você vai ouvir também a gravação mais antiga que se tem notícia de um show ao vivo dos Beatles. Esse áudio foi gravado em 1963 e essa raridade só foi revelada agora pela BBC de Londres. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 5 de abril, dia que ficou marcado por uma tragédia. Infelizmente, eu vou começar esse episódio com uma notícia muito triste e que eu vou ter que dar detalhes para você. Então, por acaso, se você tem alguma sensibilidade relacionada ao tema de violência contra crianças, pula essa parte porque daqui a pouquinho tem outras informações do noticiário de hoje. Se por acaso esse tipo de assunto não dá gatilho para você, então continue ouvindo porque eu vou detalhar para você que hoje pela manhã uma creche foi alvo de um ataque em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 4 crianças foram mortas, entre elas 3 meninos e uma menina com idades de 4 a 7 anos. E 5 ficaram feridas e foram levadas para um hospital, fizeram cirurgia e agora estão bem. Esse ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor, numa unidade particular de ensino. E como é que foi esse ataque? Então, segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça e, após a ação, esse assassino se entregou no batalhão da Polícia Militar. O suspeito tem várias passagens, como, por exemplo, por porte de drogas, lesão e dano ao patrimônio. Apesar aí de ser o segundo ataque a uma unidade escolar em um espaço de 10 dias no Brasil, o delegado Ulisses Gabriel, da Polícia Civil de Santa Catarina, reforçou que esse ataque à creche em Blumenau é um fato isolado. Mas a entrevista prévia realizada por mim, pelo Reuters e por todos os delegados e profissionais que lá estavam indicam que é um fato isolado, não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, seja através de conversas e negociações entre criminosos. Essa tragédia poderia ter sido ainda maior, mas foi evitada pela professora Simone Aparecida Camargo. Ela trancou as outras crianças da creche dentro de um banheiro e, com isso, o assassino não teve acesso a elas. Estava preparando os meus pequenos até pra gente ir pro parque, a gente sempre toma banho de sol, que eu trabalho com maternal. E a minha parceira de sala veio atender a porta e voltou correndo e falou assim, ó, fecha a janela, fechou a janela, porque o cara assaltou o posto até pra gente, a gente achou que era um assaltante tentando refúgio, como é a escola. Só que aí eu fechei, eu enfiei os bebês no banheiro e daí daqui a pouco já vieram batendo na porta que ele entrou matando. Ele foi no parque para matar. Ele não quis. Ele foi no parquinho? No parquinho. A creche de educação infantil Cantinho do Bom Pastor publicou uma nota de pesar nas redes sociais dizendo, abre aspas, estamos desolados com a tragédia e ainda estamos tentando entender este caso, fecha aspas. Na parte política, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, decretou luto oficial de 3 dias no estado. Santa Catarina está chocada, consternada. Eu já decretei luto e é um alerta para todos nós. A sociedade a gente precisa conversar mais. A gente precisa chamar mais a família para dentro da escola. Lamentavelmente, é uma dor profunda. Que Deus conforte as famílias desses anjinhos. E nós, como gestor público, precisamos pensar o que a gente pode fazer para contribuir para aumentar essa segurança em todos os aspectos.
Já a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Aboim, em entrevista à CBN, disse que as aulas foram suspensas e deu mais detalhes sobre a investigação. A gente não sabe explicar tamanha brutalidade, tamanha violência com que uma pessoa pode agir contra crianças indefesas. Nossa segurança, nossa polícia está envolvida para levantar mais informações, para saber de fato o que ocorreu, o que motivou esse ser a cometer esses atos de tanta violência. E estamos todos aqui profundamente tristes, estamos solidários com a família, com os pais. Já o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, disse em entrevista à Globo News que está discutindo ações para impedir que novos ataques como este não ocorram mais na cidade. Estamos aqui discutindo outras ações, né? Se é que a gente tem ações que podem impedir, se a gente olhar para os Estados Unidos, o país mais seguro, com todas as situações, a gente vê situações recorrentes lá. Achávamos que estava tão distante, agora estão acontecendo aqui, mas nós vamos trabalhar juntos para que possamos oferecer o máximo de proteção e de cuidado aí às famílias nesse momento. Como deu para perceber, esse caso é muito impactante e chocou todo mundo. Teve muita repercussão e eu vou destacar aqui para você repercussão política, porque esse assunto reabriu o debate sobre a segurança nas escolas aqui no nosso país. Logo após o crime, o presidente Lula escreveu em uma rede social que uma tragédia como essa é inaceitável e classificou esse comportamento do assassino como um ato absurdo de ódio e covardia. Depois, Lula falou sobre esse caso em uma reunião com ministros. O presidente fez 1 minuto de silêncio e prestou solidariedade diante da monstruosidade que aconteceu na creche Bom Pastor. Hoje é um dia que deixa todos nós seres humanos enojados com o que uma figura que parece ser humano, porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio, esse cidadão teve pachorra de matar 4 crianças com machadada numa creche e ferir 3. Então a minha fala aqui é para... Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parente sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, fazer 1 minuto de silêncio. No final da tarde, Lula se reuniu com o ministro da Educação, Camilo Santana, e com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Eles conversaram sobre esse assunto e também falaram sobre ações para evitar novos ataques. Porque, como eu falei para você, não é o primeiro ataque deste ano. Há 10 dias, uma escola em São Paulo também foi atacada por um aluno e uma professora morreu. E isso não pode ser considerado normal, né? E após essa reunião, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a criação de um grupo com vários ministros para discutir uma política de segurança, de valorização da cultura da paz e da não violência nas escolas. O grupo, segundo o ministro da Educação, vai ter 90 dias para apresentar propostas de enfrentamento à violência nas escolas e a primeira reunião acontece amanhã de manhã. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou como é que vai funcionar esse grupo e os ministérios que vão participar das discussões. Ele praticamente já estava em elaboração, incorporando inclusive outros ministérios, como o Ministério da Comunicação, o Ministério da Saúde, pela questão da saúde mental, importância do acompanhamento psicológico nas escolas, incluindo o Ministério das Comunicações, que hoje há um problema seríssimo, que são as redes sociais, a chamada Deep Web, Dark Web, que hoje movimenta jovens e pessoas no Brasil, aliás, no mundo inteiro. Esse é um problema que precisa ser enfrentado por todos os países do mundo inteiro, porque essa violência é um reflexo da sociedade. Incluímos também o Ministério da Cultura e do Esporte, exatamente porque são ações preventivas. E, repito, tudo isso é fruto do estímulo à violência, o estímulo às armas, o estímulo à intolerância. Portanto, é um processo que precisa ser unido à sociedade inteira.
De imediato, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a liberação de R$150 milhões para fortalecer o apoio à ronda escolar nas escolas no Brasil. Esse dinheiro será enviado a estados e municípios que têm a atribuição de patrulhar as escolas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também anunciou a criação de um grupo emergencial com 50 policiais que vão se dedicar exclusivamente ao monitoramento de ameaças na Deep Web e na Dark Web. Esse é o lado B da internet, onde os criminosos atuam e até anunciam crimes que vão cometer. Estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo nesse instante no país uma ideia de pânico. Há ameaças em relação a outras escolas, universidades, e nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais, que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças. E hoje quase teve outra tragédia, mas desta vez no Rio de Janeiro. E o que aconteceu foi o seguinte: bandidos que fugiam de policiais durante uma operação no Complexo da Maré, lá na zona norte do Rio, invadiram uma escola na manhã de hoje e 16 homens foram presos. Um vídeo que foi divulgado nas redes sociais mostra 2 veículos blindados no pátio da escola, onde houve um princípio de confusão envolvendo moradores da comunidade. Por causa dessa operação, mais de 6 mil alunos ficaram sem aulas em 23 escolas, por causa dessa operação do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. O objetivo da operação era prender traficantes foragidos de outros estados, o que de fato aconteceu, mas logo mais eu dou mais detalhes porque eu vou seguir aqui com essa informação da fuga dos bandidos. Sobre essa invasão na escola, em entrevista à CBN, o tenente-coronel Uirado Nascimento Ferreira, que é comandante do BOP, disse que os policiais foram atacados a tiros e na fuga, os criminosos aproveitaram que a escola estava aberta para se esconder. À medida que nós fomos avançando no terreno, nós fomos recebidos por disparos. E aqueles criminosos daquela facção criminosa escolheram a escola para se esconder. A escola estava aberta, nossos policiais verificaram que aqueles criminosos foram até lá e nós conseguimos fazer o cerco na área e conseguimos, através de uma negociação, que eles se rendessem e fossem presos e levados até a delegacia. O comandante do BOP também disse que não havia aulas no momento da invasão. Ainda segundo a PM, moradores foram até a escola por ordem do tráfico para impedir que os suspeitos fossem presos. Por causa disso, segundo o comandante, os policiais precisaram dispersar o tumulto e depois foi necessário entrar com os blindados na escola para levar os presos para a delegacia. Sobre a operação em si, como eu já adiantei para você, um integrante de uma facção criminosa, apontado como um dos chefes do crime organizado de Natal, no Rio Grande do Norte, foi preso hoje. Luiz Virgílio Ferreira se escondia em favelas no Rio de Janeiro e estava foragido desde 2020. Hoje ele estava em uma casa no Complexo do Lins. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o suspeito teve participação direta nos ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Esses ataques aconteceram em março. Após essa operação, o governador do Rio pediu ajuda da Força de Segurança Federal no combate à violência no Rio de Janeiro. Cláudio Castro pediu à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal um reforço nas ações de investigação e também no policiamento das fronteiras do país para evitar a chegada de armas no estado. Isso porque durante a operação, 3 fuzis foram apreendidos com os criminosos lá no Complexo da Maré e ontem outros 9 fuzis foram apreendidos em uma outra operação. O governador do Rio de Janeiro disse que as fronteiras do estado estão ficando desprotegidas. Mais uma vez, pediu auxílio das forças federais. O Rio de Janeiro não produz arma, não produz droga. Se isso está entrando é porque as nossas fronteiras estão ficando desprotegidas. Pedir que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, acelerem conosco o trabalho de proteção, que senão a gente fica daqui enxugando gelo.
Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou a laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise, no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, vamos para Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi até a Polícia Federal hoje prestar um depoimento para se explicar sobre o fato dele ter ficado com pelo menos 3 kits de joias que foram entregues como presente pelo governo da Arábia Saudita para ele. Bolsonaro ficou com algumas joias no acervo pessoal e outras entraram no Brasil na mala de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Eu lembro você que essas joias, que seriam um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, não foram declaradas à Receita Federal e, por isso, ficaram retidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Hoje, ao mesmo tempo, mas em salas separadas, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, e o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, prestaram depoimento na mesma sede da Polícia Federal, justamente para evitar que combinem versões sobre esse episódio. Enquanto eu gravo este episódio, o conteúdo dos depoimentos ainda não foram revelados, mas o que se sabe é que Bolsonaro provavelmente não ficou em silêncio, porque ele ficou na unidade da Polícia Federal em Brasília por pelo menos 3 horas. Segundo a comentarista da CBN, colunista do jornal o Globo, Malu Gaspar, o ex-presidente Bolsonaro passou o dia de ontem reunido com um time de advogados a portas fechadas para se preparar para esse depoimento. Então, provavelmente teremos um conteúdo aí que ainda vai ser revelado. A Malu Gaspar, ela conversou com pessoas da Polícia Federal que contaram que o depoimento de Bolsonaro foi baseado em 2 perguntas centrais. A primeira questão foi a seguinte: se foi ele quem deu a ordem para que funcionários ligados à presidência da República tentassem liberar as joias sauditas trazidas escondidas ao Brasil lá na alfândega de Guarulhos. E a outra pergunta foi: qual o destino que ele pretendia dar às peças? Investigadores envolvidos na apuração desse caso disseram também para Malu Gaspar que essas questões que vão ajudar a definir qual o papel de Bolsonaro no episódio e também se ele cometeu de fato algum crime. E dependendo de como foi o depoimento, são 3 os crimes dos quais Bolsonaro poderá ser acusado. Começando por peculato, que é o desvio de recursos públicos, depois descaminho, por não ter declarado as joias à Receita Federal, e corrupção passiva, isso caso se constate que as joias foram pagamento por algum favor ou negócio com o Brasil e não apenas um presente da ditadura saudita ao então presidente Jair Bolsonaro. Depois aí de todos esses depoimentos vai ficar ainda mais claro quem fez o que nessa história e de que forma funcionou a cadeia de comando. Mas a Polícia Federal não depende das declarações de Bolsonaro para chegar a uma conclusão sobre esse caso. Segundo a Malu Gaspar, investigadores da Polícia Federal consideram que já tem depoimentos e evidências contundentes de que a estrutura da Presidência da República trabalhou ativamente para desviar as joias que deveriam ser incorporadas ao patrimônio público e que foram desviadas para o acervo privado de Bolsonaro.
Em paralelo aí a estes depoimentos, a Polícia Federal começou a fazer uma perícia das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a comentarista da CBN e também apresentadora da Globo News, Andréa Sadi, o primeiro lote a ser analisado pelos peritos é a caixa de joias femininas que foram apreendidas pela Receita Federal em Guarulhos em 2021. Como eu contei, essas joias seriam um presente da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro e são avaliadas em 16,5 milhões de reais. Os técnicos da Polícia Federal devem depois elaborar um laudo com a descrição desses bens valiosos, também contendo a verificação de autenticidade e análise da qualidade do ouro e das pedras preciosas. A análise é considerada complexa pelos especialistas. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em queda de 0,88% aos 100.977 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,64%, cotado a R$ 5,050. Já o euro também encerrou o dia com uma baixa de 1,11%, cotado a R$ 5,507. No noticiário internacional, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, se despediu do parlamento hoje com o último discurso no Congresso. Ao deixar o cargo, ela estava bastante emocionada, agradeceu a família, também o partido político e os apoiadores. Em janeiro, ela disse que não tinha mais combustível para comandar o país e renunciou ao cargo. A Jacinda Ardern, ela apareceu no cenário global da política em 2017, quando ela se tornou a chefe do governo mais jovem do mundo, aos 37 anos. Ao longo do mandato, ela teve uma gestão muito elogiada pela comunidade internacional, principalmente em relação ao enfrentamento contra a Covid-19. Agora vamos lá para a Itália, porque o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi hospitalizado hoje em Milão. Segundo a imprensa italiana, Berlusconi está na UTI de um hospital onde ele teve alta na semana passada por causa de problemas respiratórios. Hoje, o hospital confirmou que ele foi internado novamente, mas não informou o motivo dessa nova internação. Berlusconi tem 86 anos, já foi o primeiro-ministro da Itália 3 vezes, com muitas polêmicas, e nos últimos anos, o ex-premier italiano tem enfrentado diversos problemas de saúde por causa das sequelas deixadas pela Covid-19 que ele contraiu em 2020. Como hoje o dia foi muito pesado, eu vou encerrar esse episódio com uma notícia leve e que tem relação com música, mais especificamente os Beatles. O programa Front Row da rádio britânica BBC 4 revelou a gravação mais antiga que se tem notícia de um show ao vivo dos Beatles. Pois é, esse registro é do dia 4 de abril de 1963, quando o quarteto de Liverpool se apresentava no internato Stowe, no condado de Buckinghamshire. E o autor desta gravação é John Bloomfield. Ele era um jovem tímido na época, curtia a tecnologia, tinha 15 anos e deu de cara com John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, que foram se apresentar na escola que ele estudava. Segundo a reportagem da BBC, Bloomfield estava ansioso porque naquele dia ele ia colocar em ação um gravador novo de bobina com fitas de 1/4 polegada. E ele acabou gravando o show inteiro, que teve cerca de 1 hora de apresentação. O interessante dessa história é que o primeiro disco dos Beatles, Please Please Me, já tinha sido lançado 2 semanas antes do show nesse internato. Mas já dava para perceber que os fãs dos Beatles já começaram a surgir. A gravação ela é boa, apesar aí de alguns gritos do público, e o som não está abafado. Outra curiosidade nesse caso é que este é um dos poucos registros de uma plateia dos Beatles formada majoritariamente por homens, já que se tratava de um internato que só aceitava meninos. E dá para ouvir no som que os músicos estavam descontraídos, atendendo aí a pedidos dos novos fãs, os alunos que gritavam os nomes das músicas do recém-disco lançado. E a BBC divulgou alguns trechos dessa fita. E você vai ouvir agora um trechinho.
Nesse dia aí, os Beatles tocaram mais de 22 músicas em 1 hora de show. E aí, você gostou de ouvir os Beatles quando eles estavam tentando ser famosos? Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.